Êxodo capítulo 17. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: "Dê-nos água para beber." Moisés respondeu: "Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova?" Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: "Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras?" Então Moisés clamou pedindo ajuda a Deus, o Senhor. Ele disse: "O que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas." O Senhor Deus disse a Moisés: "Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o cajado com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber." E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar o nome de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: "O Senhor está com a gente ou não?" Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: "Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o cajado de Deus." Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele, para que Moisés sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: "Escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas." Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: "O Senhor Deus é a minha bandeira." Depois disse: "Segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas." Êxodo capítulo 18. Jetro, o sacerdote de Midian, o sogro de Moisés, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também que o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os dois filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: "Sou hóspede em terra estrangeira." O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: "O Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito." Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os dois filhos de Moisés para o deserto onde Moisés estava acampado, no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se iam bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo tinha tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: "Louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora eu sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios quando eles os trataram com tanto desprezo." Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e os animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo que Moisés estava fazendo, perguntou: "Por que é que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde manhã até a noite?" Moisés respondeu: "Eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. Eu explico os mandamentos e as leis de Deus a todos." Então Jetro disse: "O que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho.
Agora escute meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temem a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado, e todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro, e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as questões mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Salmos capítulo 34. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve seus pedidos, mas ele é contra os que fazem mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Marcos capítulo 14. Faltam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres sempre estarão com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-lo. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com o chefe dos sacerdotes para combinar como entregar Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade
para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: "Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar de Páscoa para o Senhor?" Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: "Vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás deste homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós." Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa no meio do jantar, ele disse: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair." Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: "O Senhor não está achando que sou eu, está?" Jesus respondeu: "É um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido." Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: "Peguem, isto é o meu corpo." Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos seus discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: "Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus." Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: "Todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia." Então Pedro disse a Jesus: "Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem." Mas Jesus lhe disse: "Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece." Mas Pedro repetia com insistência: "Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor." E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhes disse: "Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar." Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Ali ele começou a sentir grande tristeza e aflição, e disse a eles: "A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando." Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: "Pai, meu Pai, Tu pode fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres." Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: "Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir." Jesus foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar de olhos abertos e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: "Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo." Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: "Prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele." Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: "Mestre", e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada e atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente:
Vocês vêm com espadas e porretes me prenderem como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as escrituras sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos o chefe dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam uma com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam: "Nós ouvimos quando ele disse: 'Vou destruir este templo que foi construído por seres humanos, e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos.'" Mesmo assim, as suas histórias não combinavam uma com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: "Você não vai se defender dessa acusação?" Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: "Você é o Messias, o Filho do Deus bendito?" Jesus respondeu: "Sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu." Aí o grande sacerdote rasgou as próprias roupas e disse: "Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus. Então o que resolvem?" Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriram o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: "Quem foi que bateu em você? Adivinhe." E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: "Você também estava com Jesus de Nazaré." Mas ele negou, dizendo: Não, eu não conheço. Não sei quem é esse homem que você está falando." E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: "Este homem é um deles." Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: "Não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia." Aí Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade." Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro caiu em si e começou a chorar.